Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou psicóloga e professora de saúde pública. Já dou aula para concurso há mais de 15 anos. E nesta videoaula, iremos estudar algumas questões da banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que foi escolhida para organizar o concurso da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, deste ano de 2023, tá? Então, eis a sua chance de ser servidor público estadual. E, para que isso aconteça, para que você conquiste a sua vaga, é necessário que você estude, tá? E, gente, estudar antes do edital sair, tá? Porque o edital já tá para sair a qualquer instante, né? Previsão de sair em maio. Imagina se o edital sair em maio. Você não vai dar tempo de estudar tudo, tá? Então, eu aconselho que você já comece a estudar pelo menos as matérias básicas, tá? Que é o português, que é a matéria de português, a matéria de saúde pública, tá? São as duas básicas para qualquer concurso aí na área da saúde. Então vamos lá? Vou fazer algumas questões para vocês, com vocês, melhor dizendo. Gente, o meu e-mail tá aqui, cursosus@anaflaviaprofessora.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um e-mail, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aí da banca é uma questão de 2014, tá? Lá da Prefeitura de Osasco, de São Paulo. Uma questão realizada aí pela FGV. Vamos lá. Acerca dos princípios e diretrizes do SUS, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Bom, então, é um tipo de questão que sempre cai em prova de concurso da área da saúde, né? Não tem como a gente entender como o SUS funciona se nós não sabemos a base, que são os princípios do SUS, tá? Então, os princípios e diretrizes do SUS, eles estão lá na Lei 8080, no artigo 7º, tá? Lembrando que princípio é a base, tá? Base de construção de alguma coisa. Então, quando eu falo princípios do SUS, nós estamos falando a base de construção do SUS, baseada em quê, né? Que o SUS foi instituído. E quando a gente fala em diretriz, é o caminho a ser seguido para chegar ao objetivo final, né? Por exemplo, para chegar ao objetivo do SUS. Então, vamos lá. A questão está perguntando se as opções abaixo são verdadeiras ou se são falsas em relação aos princípios e diretrizes do SUS. Primeiro, a descentralização político-administrativa deve ter direção única em cada esfera de governo. E aí, essa questão está verdadeira ou falsa? Essa opção, tá? Verdadeira, né? O que é descentralizar? Gente, descentralizar é compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo, tá? Por isso que fala que a descentralização político-administrativa deve ter direção única. E essa direção única é em cada esfera de governo. Por exemplo, quem quer a direção única das ações e dos serviços de saúde no âmbito dos municípios? Secretarias Municipais de Saúde. Quem que é a direção única das ações e serviços de saúde no âmbito dos estados? Secretarias Estaduais de Saúde. E quem que é a direção única no âmbito da União? O Ministério da Saúde, tá? Então, cuidado com isso. Quando fala direção única, é direção única em cada esfera, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi várias questões de prova trocarem a única aqui, ó. Na verdade, eles até falam direção única, mas eles falam direção única do governo federal. Não, né? É direção única em cada esfera de governo, tá? Direção do governo federal era antes do SUS. Porque antes do SUS ser instituído, os estados e os municípios eram prestadores de serviço para o governo federal. Mas, a partir de 88, né, a partir da Constituição Federal de 88, as ações do Serviço de Saúde passam a ser descentralizadas, ou seja, compartilhadas. Ok? Então, tá verdadeiro. Próximo, os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Verdadeiro. Esse aqui também é um princípio do SUS. Só que esse princípio aqui, ele não é tão fácil de lembrar,
Porque não é aqueles princípios que a gente já conhece, né? Descentralização, integralidade, universalidade, equidade, são tudo princípios. Esses são princípios fáceis de memorizar. Por quê? Porque é uma letrinha só, universalidade, integralidade, equidade, né? Assim. Só que esse aí, quando fala os serviços públicos devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, ele também é um princípio do SUS. E ele está lá no artigo 7º da Lei 8080, tá? Ele é princípio do SUS, ele só não tem classificação, não é nem organizativo, nem doutrinário, mas é princípio do SUS de acordo com a Lei 8080, beleza? Então aqui tá verdadeiro, né? Aqui também tá verdadeiro. O último fala assim, a integralidade da assistência é o princípio mais importante do SUS. E aí, prof? E aí que é falso, né? Não existe um princípio mais importante do que o outro. Todos são princípios, ou seja, todos fazem parte aí da base de construção do SUS, ok? Agora, a integralidade da assistência é princípio do SUS? É princípio do SUS, beleza? Então, aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, a resposta é a letra B de Bosque. Bosque da Esperança, prof? É de Bosque, letra B de Bosque. Viu como que é fácil? Questão da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho a prova de saúde pública fácil. Ah, prof, mas isso é suspeita, né? Não, não é por isso. É porque em relação às outras matérias, né, a prova de saúde pública, ela não foge muito do que as outras bancas, por exemplo, cobram. Beleza? Então tá, então número 1, letra B. E aí, gente, para nós fazermos uma revisão sobre esses princípios do SUS, existem princípios que são doutrinários e existem princípios que são organizativos, tá? Quem já foi meu aluno, quem me acompanha aí nas redes sociais, aqui no YouTube, tá careca de saber isso, né? Mas, gente, quem já foi meu aluno tem que ter um pouquinho de paciência e aproveita, então, para fazer uma revisão, né? Quais são os princípios doutrinários? São 3: universalidade, integralidade e equidade. E os princípios organizativos, que é o nosso macete, ó, pare e decore. Gente, nós estamos preparando para o concurso da FEMIG, e toda vez que eu vejo esse macete, eu lembro que o último concurso da FEMIG, que foram para todas as áreas, todos os cargos, foi em 2009. Em 2009, eu dava aula lá em Montes Claros. E aí, eu estava dando aula sobre os princípios, eu falei, gente, vamos fazer um macete. Quem conseguir fazer um macete sobre os princípios organizativos vai ganhar um curso e um chocolate. Na época foi isso, né? E aí saiu esse macete, ele pegou e deu super certo, tá? Por quê? Olha só, princípios organizativos. Pare e decore, são eles. Então, vamos ver. O PA é de quê? De participação da comunidade. Lembrando que a comunidade participa das tomadas de decisões do SUS através dos conselhos e conferências. O RE de regionalização. Gente, lembrando que regionalizar, toda vez que você escutar essa palavra regionalizar, você vai pensar em organização, tá? Regionalizar significa como que os serviços dentro do SUS deverão ser organizados. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eles são organizados em 9 distritos sanitários, né? Então, distritos sanitários é um exemplo de regionalização dentro do SUS, tá? O I de intersetorialidade. Prof, eu nunca vi esse princípio aqui como organizativo. Pois é, então você tá vendo agora, tá? E você tá vendo e você memoriza, porque já caiu em prova, tá, gente? Já caiu em prova, perguntando a intersetorialidade, que tipo de princípio que é, pedindo para classificar, tá? E até nomear. O que significa intersetorialidade? O próprio nome já diz, entre, né? Entre setores. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de ter acesso à educação para ter saúde, né? Assim, e a gente sabe que educação não é um princípio exclusivo do SUS, né? Não é uma responsabilidade do SUS ter educação, não é. Mas a gente sabe
que as pessoas precisam de ter acesso à educação para ter saúde. Então, o que o SUS faz? Ele faz políticas e programas, né, com esses outros setores, para que as pessoas tenham acesso aos fatores que determinam e condicionam a saúde. Então, por isso que foi feito o programa Saúde na Escola, que aí uniu, né, Ministério da Educação com o Ministério da Saúde. Então, são 2 setores, intersetorialidade, para que as pessoas tenham acesso à saúde. Entendido? O D, nós acabamos de ver na questão anterior, que é o D de descentralização. O CO, de complementariedade do setor privado. O que significa complementariedade ou complementaridade? Vocês vão ver isso, né? Pode vir das 2 formas. Significa que quando a disponibilidade do SUS é insuficiente para atender a demanda da população, o que o SUS faz? Contrato ou convênio com a iniciativa privada. E quem tem preferência são as entidades, né, as instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos. Beleza? E o último aí dos princípios organizativos, que é o RE, tá? Então, esse macete tem 2 RE, né? Um é de regionalização e o outro é de resolutividade. O que significa resolutividade? Conseguir resolver a maioria dos problemas de saúde da população. Prof, mas se a prova perguntar se o SUS é resolutivo, o que você vai responder? É ou não? Você vai responder que é, sabe por quê? Porque o que a questão vai perguntar para você é o que está na teoria e não é o que você vê na prática, tá? Então, gente, a partir daí você tem que ficar bem esperto. Por quê? Porque às vezes, né, a gente estuda tanta teoria e aí a gente quer chegar lá na prática e aplicar tudo que a gente aprendeu na teoria, aí a gente começa a frustrar, começa a adoecer. Né? Por quê? Porque às vezes nem tudo funciona. Deveria funcionar? Deveria. Mas nem tudo funciona de acordo com o que está na teoria. Tá? Então a gente tem que ter um manejo, um jogo de cintura para fazer valer o SUS dar certo. Combinado? Então nem sempre tudo que você vê na prática é o que está na teoria. Então cuidado com isso, porque questão de prova ela quer o que está na teoria. Aqui no artigo 7º, fala pra gente os outros princípios, tá? Nós vimos, então, no slide anterior, os princípios de forma classificada, né? Os princípios organizativos e os princípios doutrinários. Além desses princípios organizativos e desses doutrinários, existem outros que estão no artigo 7º da Lei 8080, só que eles não têm classificação, mas são considerados princípios do SUS, tá? Prof, então como que eu vou fazer na hora da prova? Na hora da prova, você vai ficar atento ao que a questão quer. A questão tem que deixar claro, por exemplo, se ela quer os princípios doutrinários, se ela quer os princípios organizativos ou se ela quer simplesmente princípio. Tá? Às vezes a questão não pede de forma classificada e aí fica mais fácil ainda, beleza? Então deixei esse slide aí só para ficar mais fácil quando você estiver estudando aí para facilitar o seu acesso ao material, tá? Então, o artigo 7º, ele traz para a gente 14 princípios. Então, aqui só tem 13, mas está faltando um aqui, que é o princípio novo, tá? Que foi introduzido na lei em 2017, que é o princípio em que a pessoa, né, vítima de violência, qualquer tipo de violência, principalmente violência doméstica, ela tem direito a a mulher, né? A mulher, principalmente, tem direito a todos os serviços disponíveis para atender a necessidade dela, inclusive cirurgia plástica reparadora de acordo com a lei, tá? Então, tá faltando aqui o princípio que foi introduzido mais recente, que foi introduzido aí na Lei 8080, que é o de 2017, mas daqui a pouco a gente fala dele. Vamos lá. Agora vamos fazer uma outra questão. Questão de número 2, também da Banca FGV. Questão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em matéria de tutela coletiva da saúde, de acordo com o texto constitucional, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com algumas diretrizes. Como? Então, a questão está perguntando o quê, gente? Diretriz, né? Quais são as diretrizes do SUS? Então, vamos ver. Letra A desconcentração com direção separada e autônoma em cada esfera de governo.
esse negócio de desconcentração é assunto de direito administrativo, não é nem de saúde pública, né? Mas, então fica falso, porque a gente aprendeu que o SUS ele é descentralizado, não é assim? O atendimento ele é integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Uai, prof, essa aqui ficou boa, hein? Também achei. Aí quando a gente vê uma que ficou boa, a gente coloca um asterisco assim e vamos analisar as outras. C. A participação das 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, excluída a contribuição da comunidade, né? Não, a comunidade, gente, ela também é uma diretriz do SUS, né? Então, nós vamos ver que existem 3 diretrizes, segundo o artigo 98 da Constituição Federal. E uma delas é a participação da comunidade, tá? Então, a comunidade, ela participa do SUS, das tomadas de decisões do SUS, através dos conselhos e conferências. Essa aí tá falsa. E D, a universalidade consiste na garantia de atenção à saúde por parte do sistema somente aos cidadãos hipossuficientes. Tá falso, né? Por quê? Gente, o que significa universal? Uma coisa que é para todos, tá? Então, não é só para os hipossuficientes, não. É para todos, então aqui já tá falso. E a centralização, segundo o qual a União centraliza a administração das verbas públicas destinadas ao SUS. Não, qualquer questão que vier tratando de princípios do SUS, deixa eu ligar essa tomada aqui, gente. Qualquer questão que vier tratando de princípio do SUS, toda vez que aparecer centralização, a chance da questão estar falsa é quase 100%. Beleza? Acho que agora deu. Então, a resposta aqui é a letra B de Bosque, tá? O atendimento é integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Vamos entender de onde, né, de qual matéria que eles tiraram essa questão. Então, lá no artigo 198 da Constituição Federal, fala assim, ó, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes, tá? Diretrizes. E aí a gente tem um macete, porque para quase tudo a gente faz um macetinho, né? Para ver se a gente economiza memória, né assim? E aí, olha esse macete, DAP. Esse D aqui vai lembrar de diretrizes e vai lembrar também da primeira diretriz, segundo o artigo 98, que é a descentralização, que nós já estudamos, né? Vai, prof, então peraí. Quer dizer que descentralização com direção única em cada esfera de governo pode ser diretriz e pode ser princípio também? Pode ser um princípio organizativo, pode ser uma diretriz, segundo o artigo 98, né? Assim, prof, mas como é que eu vou saber na hora da prova? Você vai ficar atento ao que a questão quer. A questão vai te dar uma dica, tá? Sobre o que ela quer. Então, se ela pedir diretriz segundo o artigo 98, são 3. O D, então, de descentralização, com direção única em cada esfera de governo. O A, de atendimento integral, tá? E quando eu falo atendimento integral, tá falando que o SUS, ele dá prioridade para as atividades preventivas. E a gente sabe que é mesmo, né? Ou seja, o SUS, ele investe na atenção básica. Por quê? Quando ele investe na atenção básica com ações de promoção, de proteção, de prevenção, a chance da pessoa adoecer e precisar de um serviço de maior complexidade diminui. Por isso que investe na atenção básica, tá? Mas o atendimento integral deixa claro que é sem prejuízo dos serviços assistenciais, ou seja, investe nas atividades preventivas, mas se precisar de serviços de outros níveis de complexidade, o SUS também, né, disponibiliza esse tipo de serviço, por isso que é integral, né? Tem ações na atenção básica, secundária e terciária, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do usuário. E o último P é de participação da comunidade, né? Então, a comunidade, ela participa das tomadas de decisões do SUS através dos conselhos e conferências de saúde. Beleza? Então, olha o tanto de coisa que nós já aprendemos nesses minutos de aula. Aprendemos que existem os princípios organizativos, que são a universalidade, a integralidade e a equidade.
aprendemos que existem os princípios. É para ver se você estava prestando atenção. Prof, você falou errado. Princípios doutrinários, que são universalidade, integralidade e equidade, certo? E os princípios organizativos? O pare e decore. Participação da comunidade, regionalização, né? E de intersetorialidade, D de descentralização, CO de complementariedade do setor privado e R de resolutividade. Além desses princípios de forma classificada, a gente sabe que existem outros que não têm classificação, mas que também são princípios do SUS. E eles estão onde? Estão lá no artigo 7º da Lei 8080. Vamos falar de um deles, para a gente relembrar? Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Tá vendo? É um princípio do SUS. Ele só não tem classificação, beleza? E agora nós já sabemos quais são as diretrizes segundo o artigo 98 da Constituição Federal. Então, as diretrizes é o famoso DAP, tá? Ô, prof, e se vier assim, I de integralidade, eu posso falar que I de integralidade é uma diretriz? Pode, gente. Atendimento integral, né? Ou I de integralidade é a mesma coisa. Então, aqui pode vir DIP, no lugar do A pode ser I de integralidade? Pode também, beleza? E outra coisa, participação da comunidade pode vir também como controle social, tá? Então, se vier assim, controle social é uma diretriz do SUS, segundo o artigo 98, você pode colocar que está verdadeiro, porque para concurso, participação da comunidade e controle social são sinônimos. Tranquilo até aqui? Deixa eu beber uma água. Beleza. Questão de número 3. Assinale a opção que indica o princípio do SUS, que estabelece a prestação de assistência sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. É o princípio da universalidade, é o princípio da descentralização, é o princípio da igualdade, é o princípio da regionalização ou é um princípio da integralidade? Um minutinho para vocês fazerem essa questão aí. O que vocês marcariam nessa aí? Prof, princípio da universalidade significa que todos são iguais. Não. O princípio da universalidade significa que desde 88, né, a saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado. Se é direito de todos, ou seja, qualquer pessoa tem direito ao acesso à saúde, né? Porque antes do SUS só tinha direito aquelas pessoas que contribuíam, né, dependendo da época, com a Previdência Social. O princípio da descentralização nós já vimos que é compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo. O princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, né? Então, o princípio da igualdade estabelece a prestação de assistência sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Regionalização significa o quê? Organizar os serviços, de modo que o usuário tenha acesso e o acesso seja o mais próximo da casa dele. E o princípio da integralidade, né? Que é atender a demanda do usuário de acordo com cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, né? Por isso que fala atendimento integral. Ou seja, se a pessoa precisar de uma vacina, tem lá na atenção básica. Se ela precisar de um serviço de ortopedia, ela tem. Só dá entrada pela atenção básica, a atenção básica vai regular o acesso dela dentro da rede e vai encaminhar, né, para um serviço que tenha ortopedista, por exemplo, que é o serviço de média complexidade. E se ela precisar de uma cirurgia, vai para o hospital, que já é um serviço de alta complexidade, beleza? Então, aqui a resposta é o princípio da igualdade, tá? Gente, eu vi uma questão de prova que perguntou assim, ó, pediu para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Aí estava escrito a igualdade da assistência, estava escrito assim, ó, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos de cor e raça. É princípio do SUS? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Igualdade. Tá perguntando se é verdadeiro ou falso. Igualdade da assistência Sora, por que você não usa lousa? Vou usar.
no próximo vídeo. Igualdade da assistência sem preconceitos. Sem preconceitos de cor e raça. Aí tá perguntando se é verdadeiro ou falso em relação à igualdade. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Igualdade da assistência sem preconceito de cor e raça. Tá falso. Por quê, gente? Porque para ser princípio do SUS tem que ser igualdade da assistência sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie, tá? E não só de cor e raça. Então, cor e raça restringiu, né? Deixou a opção falsa, beleza? Só porque eu lembrei aqui dessa questão, mas a resposta dessa aqui, da número 3, então, é letra C de Cristo. Vamos fazer mais uma. Questão de número 4. Com relação aos objetivos do SUS, analise as afirmativas a seguir. Gente, a gente tem que ficar atento ao que a questão quer, tá? Então, a questão aqui, ela pediu o quê? Objetivo, tá? E aí, a partir desse momento, nós temos que prestar atenção e saber diferenciar o que é princípio, o que é objetivo, o que é competências, tá? Por quê? Porque senão você vai olhar a questão e aí você começa a ler e fala assim que tudo é do SUS. Beleza, mas tudo é o que do SUS? É o que a questão quer. Essa questão, ela perguntou em relação aos objetivos. Objetivos do SUS estão lá no artigo 5º da Lei 8080. Então, vamos ver. São objetivos. Deve administrar a cada ano os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde. Olha só. Isso aí é do SUS? Tá verdadeiro. Só que não é objetivo, tá? Deve administrar a cada ano os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde. Isso é competência. São competências de todas as esferas. São atribuições comuns. Ou seja, o município tem que fazer isso, o estado tem que fazer isso, o Distrito Federal tem que fazer isso e a direção nacional tem que fazer isso. Então, isso aí é um assunto de competências, tá? Então, isso aí é competência do SUS e não objetivo. Agora, 2. Deve assistir as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Aí é verdadeiro, isso aqui é um objetivo do SUS. E deve formular a política de saúde destinada a promover no campo socioeconômico disposto em lei. Também é verdadeiro, tá? Então, a resposta correta aqui também é a letra B de Bosque, tá? Somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E aí, eu coloquei aqui para vocês, ó. Lembre-se, objetivo é diferente de competências, tá? Então, quais são os objetivos do SUS? São 3. 2 nós já vimos na questão anterior. E o que estava faltando é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, tá? O segundo e o terceiro foi o que estava na questão anterior. Beleza? Então, você tem que ficar atento para poder não confundir objetivo com diretriz, com princípio, com competência. Por isso, a importância de fazer bastante questões, tá? Principalmente da banca, né? Que você vai fazer a prova, que é a banca FGV, que nesse caso aqui é quem vai fazer a prova da FEMIC. Eu até coloquei aqui para você também, para facilitar os seus estudos. Ó, aqui tem o artigo 5º da Lei 8080, que fala dos objetivos. Então, nós acabamos de ver que objetivos são 3, tá? E aqui tem os campos de atuação ou competências do SUS, tá? Que nós vamos fazer questões daqui a pouquinho, falando aí sobre os campos de atuação ou competência, para a gente começar a aprender a diferenciar. Né? Quais são os objetivos, quais são as competências, quais são os campos de atuação, quais são os princípios, quais são as diretrizes, beleza? Vamos fazer mais uma? Questão de número 5. O Sistema Único de Saúde SUS é um sistema solidário inspirado no sistema europeu de concepção universalista, pautado em diversos princípios. Desde sua criação, o SUS proporcionou a intenção integral à saúde e não apenas cuidados assistenciais, e está à disposição de todos, desde a gestação e por toda a vida. De acordo com a doutrina, o princípio específico, que embora ligado ao princípio da igualdade, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde
de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa e, com isso, reduzir as desigualdades sociais. Esse princípio é denominado princípio da gratuidade, descentralização, equidade, integralidade ou universalidade. Vamos entender aqui, né? Primeira coisa que nós já vimos, que existe o princípio da igualdade. E o que significa igualdade? Significa que todos são iguais perante a lei. Beleza. E aí, existe um outro princípio do SUS, que é o princípio da equidade. O que significa equidade? Significa que num conjunto de pessoas iguais, existem aquelas que têm necessidades diferentes e deverão ser tratadas de forma diferente. É o SUS dando mais para quem precisa de mais. É um princípio de justiça social, tá? Então, quando eles falam, de acordo com a doutrina, o princípio específico, que embora ligado ao princípio da igualdade, ou seja, todos são iguais perante a lei, mas dentro de um conjunto de pessoas iguais, existem aquelas que têm necessidades diferentes. E aí, consiste na necessidade de atendimento das demandas em saúde de acordo com a vulnerabilidade social dos usuários, buscando oferecer mais a quem mais precisa, né? Então, a equidade é isso, eu vou dar mais para aquele que precisa de mais. E, com isso, reduzir as desigualdades sociais, tá? Então, gente, equidade no SUS existem vários princípios, tá? Então, a resposta aqui é equidade, porque é um princípio de justiça social. É o SUS dando mais para quem precisa de mais. Então, a resposta aqui é a letra C de Cristo. E essa figura aqui, que ela ilustra muito bem o princípio da equidade. Ou seja, olha, tem uma família aqui assistindo futebol. O pai e 2 filhos. E aí, o que acontece? Esse aqui não está conseguindo assistir ao futebol, né? Assim? E aí, vamos então fazer o princípio de justiça, né? E aí, o que o pai fez? Deu o banco para o filho aqui, Então, ficou 2 bancos aqui. Se ficou 2 bancos aqui, consequentemente, já que todos são iguais perante a lei, né? Eu vou dar mais para quem precisa de mais, E agora todos ficaram iguais. Né? Então, o princípio de justiça aqui é o princípio que a gente chama no SUS de equidade. É o SUS dando mais para quem precisa de mais. Quer ver um princípio que ilustra bem a equidade? Um exemplo que ilustra bem a equidade no SUS? É quando você passa por um processo de classificação de risco. Por exemplo, você vai lá na UPA. Aí você chega e você é atendido, na hora que você é atendido, você recebe uma cor amarela, né? Assim? E aí, depois de você, chega uma outra pessoa e recebe uma cor vermelha. Quem que vai ser atendido primeiro? Quem recebeu a amarela ou quem recebeu a vermelha? Vermelha. Por quê? Porque o estado de saúde dele é mais grave que o seu. Então, nesse momento, o SUS está utilizando também do princípio da equidade, tá? Que é o princípio de justiça social. O SUS vai dar mais para quem precisa de mais, tá? Quer ver outro exemplo? Na hora de distribuir recurso financeiro. Então, o governo federal, ele distribui recursos para os estados e para os municípios. Na hora de fazer essa distribuição de recursos, ele vai distribuir a mesma quantidade para todos os estados e todos os municípios? Não, né? Ele vai avaliar a necessidade de cada um. É claro que quando ele avalia a necessidade de cada um, ele segue alguns critérios, né? Mas os critérios é para quê? Para saber, para o SUS dar mais para quem precisa de mais. Tranquilo até aqui? Então tá bom. Então vou fechar esse vídeo para o vídeo não ficar tão extenso, tá? E aí nós voltamos com a segunda parte após os comerciais. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau!